Gente de tela hoje vai falar com o zagueiro do São Paulo, o Bruno Alves. O Bruno Alves, que é zagueiro do São Paulo, evidentemente mora em São Paulo. Mas, ô Bruno, você está em um lugar assim onde as notícias que chegam da questão da pandemia, elas estão muito mais tranquilas, né, Bruno? Obrigado por dividir tela aqui com a gente, com o Globo Esporte. Fala, André, boa tarde. Eu estou em Florianópolis, cidade natal da minha esposa, onde os números de casos vêm baixando, né, drasticamente. Os números de morte, se eu não me engano, eu acho que faz uma semana que não tem número de mortes aqui de Covid, então aqui a cidade está sendo como exemplo, saiu até uma matéria ontem. Então a população está se cuidando bem aqui para poder voltar à normalidade, onde todo mundo voltar a fazer suas coisas. Você sabe, bom, você tem acompanhado, né, evidentemente, o noticiário aqui em São Paulo, a coisa tá complicada, né? A gente tem o epicentro da pandemia aqui, né? A quantidade, né, só sobe, infelizmente, a gente perdendo vidas e tudo mais. Dá um receio voltar, Bruno? Você também compartilha dessa opinião de que, principalmente no futebol em São Paulo, é muito precipitado querer voltar até mesmo aos treinamentos? Né? Eu acho que faz um mês que eu vim para Floripa. Eu estava em São Paulo quando tudo se iniciou. E realmente, cara, aí o caso está bem mais grave, né? No caso, eu morava em apartamento, você não pode nem sair direito para buscar uma coisa na portaria, porque é elevador, daí você já tem que estar no cuidado com álcool gel, máscara no elevador. Você tem filho pequeno, você não pode sair para brincar, então realmente aí eu acho que não é o momento agora, né? A gente tem que pensar sempre na saúde, no bem-estar de todos, para que não possa alavancar isso de uma maneira mais trágica do que já está sendo. E imagino que para você que é pai fresco, né, pela segunda vez, você já tem o Henry, né, que já é conhecido da torcida de São Paulo e tudo mais, dá um receio, cara, voltar e saber que você vai ter que ir para o CT. Tudo bem que o futebol ele tem uma segurança, mas dá um receio pela família de ter que, de repente, voltar agora, como está se falando no mês de junho? É difícil, né? Porque como tem muitas dúvidas sobre o Covid, né? Realmente, para algumas pessoas, pode ser que se manifeste mais fraco, né? Às vezes você pode ter o contato com o vírus e realmente você só ter um resfriado. Só que o problema é quando você passa para outra pessoa, como esse vírus vai chegar no corpo de outra pessoa? A Helena fez 6 meses ontem. Começou a introdução alimentar, o Henry tem 3 anos, o Henry pegou H1N1 faz 3 meses, então é difícil, né? Como que vai chegar esse vírus no corpo de uma criança, no corpo da minha esposa? Então é uma incógnita, dá uma preocupação sim, onde a gente tem que prezar primeiramente pela saúde sempre. O Bruno, assim, aproveitando, já que a gente está falando assim muito dessas questões atuais, né, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente viu, né, uma manifestação assim muito grande do mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente, né, da questão do racismo, né, da morte que teve, né, do americano George Floyd, né, de uma maneira estúpida, né, como foi na frente de todo mundo com vídeo, né, o mundo inteiro se voltando contra essa questão do racismo. Como é para você, Bruno? Você é um jogador de futebol, tem uma condição diferente, evidentemente, mas chega até você, né? Você já sofreu com isso? É algo que te incomoda? É algo que você sente vontade, de repente, de falar e, de repente, esse momento é um momento de expor mesmo todo o sentimento que você tem? Eu particularmente, né, já sofri racismo, então em alguns lugares que você vai, as pessoas te olham diferente. Aconteceu um fato de eu estar com a minha família num resort, numas férias que eu fui, e eu estar esperando o Henry para brincar. Eu estava na porta do resort, daí chegou uma mulher assim, e deu a mala para mim, para eu carregar. Meu quarto é esse. Aí eu olhei e falei, não, moça, eu não trabalho aqui dela. Pô, desculpe, não sei o quê. Então você vê que alguma coisa já é meio que no subconsciente de algumas pessoas. Lógico que a gente torce para isso mudar e tem que ser tomada medidas, né, para que isso não possa ocorrer, o fato de acontecer isso no mundo inteiro, né? Então a gente
sofre, mas hoje é menos, mas acredito que toda a população aí tem algum relato de ter sofrido racismo já. Além desse episódio, qual outro que, assim, infância, quando você não era jogador de futebol profissional, teve algum assim que te machucou? Ah, não, cara, tipo, no fato, né, eu sou um cara particularmente que quem me vê no CT sabe que eu gosto de usar muito moletom, né, os moletom Uhum. que é mais confortável, então às vezes você coloca a touca assim, você entra numa farmácia, num supermercado, e o fato de você ter a pele talvez mais escura assim, o segurança já vem, já começa a te seguir, daí eu vou, tiro a touca assim, daí eles veem e param, entendeu? São coisas cotidianas do dia a dia que talvez se fosse outra pessoa assim, muitas vezes a minha esposa fica até indignada quando acontece isso, e a gente também, só que não tem como você vai tomar uma atitude ali atrás, você fica até sem jeito, né? Porque você vê que em algumas pessoas realmente está no subconsciente, né? Então a gente torce para que esse caso venha para mudar o pensamento, venha para mudar as atitudes no dia a dia, que só assim mudando as atitudes no dia a dia você pode construir um mundo melhor. Mas você acha que tem jeito, cara? Você acha que esse mundo pode ficar melhor ou não? Né? Não pode perder a esperança, a fé, né? Eu acho que isso devia vir de cima, né? Dos governantes, da população em geral, né? De ter mais afinto, assim, de ser mais rigoroso contra o racismo, né? Você vê em alguns lugares acontecer casos de racismo e o pessoal nem ligar, como eu falo, não julgar, né? Então as pessoas Não têm tem que indignação, né? isso, eu acho que as pessoas têm que sim responder pelo crime de racismo, tem que ser mais rigoroso para que as pessoas possam estar, consequentemente, diminuindo esse fato, né? Eu acho que é uma coisa que já vem da história antiga, mas podemos sim fazer diferente. Cada um no seu dia a dia poder melhorar para que isso, né, venha mais no futuro pertencer a nós. Bruno, como é que tá o treinamento aí? Eu sei que você está com personal, eu sei que você está, inclusive pelo fato aí em Floripa, tá mais tranquilo. Dá para dizer que você está em dia dentro de algo que não é normal, evidentemente. Você não vai voltar a ser o Bruno Alves que estava jogando com ritmo de jogo depois de uma pré-temporada boa. Mas assim, dá para dizer que o prejuízo ele diminui pelo que você tem conseguido fazer aí e por Floripa tá mais tranquilo? Eu particularmente estou fazendo minha carga de treino. O São Paulo mantém a carga de treino que ele passa para os atletas, mas eu estou sempre fazendo algo a mais. De segunda a terça eu treino 2 períodos. Eu tenho um personal aqui que me dá treino no campo, então faço trabalho de velocidade, trabalho de força. É específico de zagueiro, bola aérea, então eu estou me virando do jeito que eu posso. É claro que a carga é diferente, né? Uhum. Mas eu estou me virando aqui até de um fato bem pela cidade proporcionar isso, de eu poder ir num campo mais aberto, de eu poder estar me cuidando melhor. E quarta, quinta e sexta e sábado eu treino um período só, então eu vario, faço variação de treino em campo, às vezes eu faço corrida aeróbica também, para não perder esse condicionamento físico que a gente sabe que vai ser um primordial, fatal na volta dos treinos. E você tá trocando muita fralda, cara? Como é que tá? Né, Helena, agora começar a introdução alimentar, vamos ver se vai melhorar. Ela tá até um pouco mais trancadinha, né, nos Uhum. últimos dias, mas o R aqui eu tô direto com ele também, então se não é trocar fralda, eu tô cuidando de outro e estamos aqui nesse momento, pelo menos, aproveitando a família dia a dia. E você tem sido um pai mais presente? Evidentemente, eu posso falar isso também, porque né, a gente acaba vivendo os mesmos momentos, né? De vocês estão concentrados, a gente está fazendo matéria e a gente está nas viagens, e a gente está sempre junto, tendo mais ou menos pouco tempo em casa, né? Eu confesso para você que eu estou sendo assim, criando laços assim com os filhos, né? Porque assim a gente acompanha um pouco mais, é a tarefa online, é o brincar mais. Você acha que, de repente, assim como eu estou pensando, de repente, saindo dessa pandemia, de tudo que passou, vendo o lado positivo como um pai melhor? Com certeza, né? Por esse fato da gente estar em casa, a gente já consegue aproveitar bem mais coisas, né? Igual ontem a Helena começou a introdução alimentar, foi 9 horas da manhã. Praticamente, se fosse num horário que não tivesse acontecendo nada, eu estaria treinando. Então, já ia perder um Claro. momento
que não deixa de ser especial, né? O Henry alimentando ela, então é coisa familiar, assim, que a gente está aproveitando mais. Eu com o Henry estou grudado o dia inteiro com ele, a gente brinca, a gente tem um pula-pula aqui, a gente fica pulando a manhã inteira, sai para dar uma caminhada na praia, que aqui está liberado, então a gente está aproveitando muito esse dia a dia aqui de pai e filho, e por esse lado está sendo bacana aqui em casa. O Bruno, em relação ao São Paulo, né, a gente tem noticiado, né, que o São Paulo acabou fazendo um corte, né, nos vencimentos, né, no salário dos jogadores de maneira unilateral, né. Muitos se manifestaram, outros entenderam que era um momento por causa principalmente para você, os funcionários e tudo mais. Como é que foi isso assim para você, Bruno? Você também, de certa maneira, vê como algo necessário ou também, de repente, poderia ter sido melhor conversado? Eu acho que não só os jogadores, né, pelo que acompanhei, agora saiu uma notícia essa semana que até os funcionários também do clube teve um corte salarial. Então, acredito que não tem receita, né? Então, realmente é um momento difícil para todo mundo, né? A minha irmã trabalha em fábrica, teve redução salarial, eu converso com amigos de outros clubes, pessoas que trabalham como nós, trabalhadores, todo mundo está sofrendo por isso, né? Então, acredito que esse lado aí é ter um pouco de paciência, né? Acreditar que em breve possa melhorar as coisas e ter a certeza que o São Paulo nunca deixou faltar nada para ninguém e não vai ser agora que vai deixar. Então, a gente confia na diretoria, confia no clube, então a gente está tranquilo que hesita isso. Estamos sofrendo um pouco agora, mas com certeza para estar sorrindo todo mundo ali na frente. Pois é, e dessa questão de volta de campeonato e tal, a gente fala de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, que o São Paulo estava indo no momento de ascensão, né? Você fica preocupado assim, poxa, vai caber tudo nesse calendário até o final do ano? Você fica fazendo essas contas ou é algo que, de repente, se ficar pensando, fica mais preocupado? Eu não vou mentir, porque realmente o jogador pensa, né? A gente já sabe que o calendário brasileiro já é apertado pelas quantidades de jogos. Chega meses ali que afunila quarta e domingo direto, então o tempo de recuperação é menor. E a gente fica pensando, porque a gente já está no meio do ano e falta o estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então, é acreditar que tem pessoas próprias para resolver esses problemas, né? Acreditar que eles estão procurando fazer o melhor para que todo mundo possa sair ganhando, né? Eu não sei se vai conseguir até dezembro, se vai estender um pouco mais até janeiro. Eu não sei qual que vai ser as medidas, mas acredito que a medida que for tomada vai ser bom para todo mundo, vai ser bem pensado para o bem de todos. O Bruno, e o fato de você, né, a gente não esperava ter essa pandemia. E o jogador normalmente ele tem um prazo curto, né? Assim, a vida útil do jogador como profissional ela é um pouco curta em relação a outras profissões. Então o jogador tem que estar sempre resguardado, vamos dizer assim, de tudo que ganha, daquela questão toda. O quanto você, que é um cara que eu sei que faz essa questão de investimento, de ter o cuidado, de buscar ter esse conhecimento, porque afinal de contas é o teu patrimônio. Num momento desse de pandemia, te dá mais tranquilidade de você pensar, poxa, acertei lá atrás em ter feito esse tipo de estudo, de ter me aprofundado nisso. Para o jogador, é importante isso? E quanto foi importante para você também? Com certeza, né? Eu falo por mim, que no início da minha carreira eu sofri bastante, por mais que eu recebia menos, né, bem menos o salário que eu, comparado ao São Paulo, só que eu não guardava nada. E eu pensava assim, quando eu ganhar X eu vou guardar. Já está errado. Você já tem que pegar seu salário e, no mínimo, a primeira dívida que você tem que pagar é guardar 30%, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se vai ficar desempregado, se não vai conseguir arrumar clube. Então, no início da minha carreira, até pelo fato de ser mais novo, não tinha uma estrutura por trás de mim, eu deixava meio que acontecer. E quando eu fiquei realmente 4 meses sem receber no craque de Catalão, que eu vi a coisa apertando e eu não podia pedir dinheiro para minha mãe, porque eu mandava dinheiro e eu sofri
o ferro mesmo, como se diz, né, no futebol, foi onde eu abri o olho e falei, cara, se eu não cuidar, a próxima vez que vier isso, se não tiver ninguém para me ajudar, eu realmente vou estar no fundo do buraco. Porque quem me ajudou na época foi o Weber, que é padrinho do meu filho hoje. E, cara, ele O me Weber, ajudou jogador, muito. Isso, atacante. ele atacante, está no New York City. Ele me ajudou muito, porque ele tinha uma condição melhor e ele foi me levando pelo braço. Falei, pô, não posso ficar dependendo dos outros. E foi aonde que eu comecei a ter curiosidade, procurar saber. E você vê essa pandemia aí de redução de salário, de algumas incertezas que está acontecendo no mundo inteiro, você vê que fala, pô, realmente acertei em procurar saber, em procurar estudar, de ter pessoas próprias de confiança, que é primeiramente poder te ajudar, porque a pandemia chegou, mas você com uma educação financeira, você vai se mantendo com os pés no chão para poder manter o padrão de vida. E não só agora, né? E para o futuro também, numa possível aposentadoria, do que você vai fazer, né? Então, é saber as escolhas para que, quando acontecer um problema desse, você não ser pego tão de surpresa financeiramente. Já que você está tão bom de matemática, Bruno, faz um cálculo aí. Quando é que você vai ser convocado pela seleção? Daqui quanto tempo? Essa conta aí é bem mais difícil. Cara, eu particularmente tenho metas, né? Assim como todos os jogadores têm. Eu tenho o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Acredito que é um caminho longo, assim. Você está trilhando, está batalhando no dia a dia, e acredito que o que deixaria eu mais próximo da seleção seria conquistar título pelo São Paulo. Acredito que quando o jogador está em ascensão, ganha título, isso valoriza muito o trabalho feito coletivamente, individualmente. Então, acredito que com essa evolução que o São Paulo vem tendo, eu nos últimos anos venho buscando meu espaço cada vez mais, acredito que conquistando um título com o São Paulo pode sim abrir uma esperança maior de ser convocado. Sim. Então, acredito que a primeira meta é ser campeão com São Paulo. Sendo campeão com São Paulo, aí muitas coisas melhores ainda podem acontecer. Inclusive, a seleção brasileira estaria numa dessas minhas metas também. Pô, tá feito já o cálculo. Brunão, obrigado, viu? Obrigado aí por essa participação aí, por dividir tela aqui com o GE. Bons treinos para você, boas trocas de fraldas com a Helena, boa correria aí com o Henry. Um abraço para a família toda aí. A gente se vê em breve aí quando tudo voltar ao normal aí, tá bom, Bruno? Obrigado mesmo. Valeu, André. Um abraço aí pro pessoal do VE. Tamo junto. Logo menos aí, se Deus quiser, isso vai passar, vai dar uma melhorada e vamos estar novamente no dia a dia.